Fala devs, então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer um assunto muito diferente para vocês. Hoje, de uma vez por toda, você que está do outro lado da telinha vai aprender a de fato como funciona uma gerência de estado. Porque eu sei que para você é uma dificuldade, porque eu já conversei com várias pessoas nesse mundo do Flutter e muita gente tem uma dificuldade mesmo de entender como funciona, né? E por que eu escolho o Block, Qubit, MobiX, VelaNotifier, RxDart? Por que eu escolheria esse tipo de coisa? Então hoje a gente vai passar aqui para uma introdução de como uma gerência de estado funciona, porque a partir desse conhecimento você vai conseguir ir para qualquer caminho. Do seguinte, eu consigo ir para o Block, eu consigo criar uma aplicação no MobiX, uma aplicação só com RxDart, e qual que é o princípio básico? Então bora aqui para o código para a gente ver. Então, antes de mais nada, para a gente ir para uma gerência de estado, acho que o mais importante é a gente entender a essência que a gente tem hoje, que é o setState. Então, quando a gente criou o nosso projetinho aqui, a gente vai pegar o exemplo básico do Flutter mesmo, para a gente ter uma ideia. Porque assim, se você instala o Flutter pela primeira vez, já vai ter um carinha aqui que a gente pode utilizar para atualizar o estado da minha tela. E por que a gente precisa disso? Eu acho que esse é o ponto mais importante, acho que de todo o ecossistema, é a gente entender, tipo, qual a real necessidade da gente ter isso no meu aplicativo. Então vamos lá, vamos tirar esses dados aqui. E a gente já vai começar a explicar. Então, efeito simples. Hoje, a gente tem dois tipos de widget aqui no Flutter. A gente tem os stateless widget e a gente tem o stateful. Só para você que está às vezes assistindo esse vídeo aqui de Flutter pela primeira vez, e como a gente vai entrar no conceito de gerenciamento de estado, é importante a gente entender um pouquinho da diferença de widgets nesse sentido. Stateless widget, a tradução literal é um widget que não tem estado, ou seja, ele não armazena nenhum dado ao tempo que ele está sendo executado. Esse outro widget é um stateful, é um widget que ele armazena o estado de fato, né, enquanto ele está sendo renderizado. Então eu consigo guardar uma variável e usá-la posteriormente. O que acontece aqui é, eu tenho a variável de contador, e eu quero ficar atualizando esse contador. O que eu faço para atualizar esse contador? Quando eu clico no botão flutuante aqui, no canto inferior direito da minha tela, eu chamo a função. Essa função chama essa outra função, que vai dar o count++. Quando a gente está começando com Flutter, né, e entrando no conceito de gerência de estado, se eu fizer isso aqui, olha o que acontece. Eu vou somar, só para a gente ver se está somando, vamos colocar um print aqui e colocar um counter. Beleza. Então, vamos ver aqui o nosso debug. Tá somando, Gabu. Mas por que não tá atualizando a minha tela? É agora que a gente vai entrar no conceito de gerenciamento de estado. Então, qual que é o problema que a gente quer resolver? A partir do momento que eu altero o meu estado, o que é o meu estado nesse exemplo aqui? É um contador. Então, se eu alterei esse contador para 1, eu preciso avisar para a tela, ou seja, para o Flutter, olha Flutter, eu preciso que você renderize esse componente, porque esse componente agora tem um novo valor. Hoje, o jeito mais simples da gente fazer isso no Flutter é utilizar o conceito de setState. Então, eu alterei a minha variável e falei, Flutter, atualiza isso para mim, notifica o framework para alterar, né, que tem um estado interno, que aquele objeto foi alterado. Então, o estado da minha homepage foi alterado e por conta disso, a gente vai ter que dar um setState. Então, se eu der um setState aqui agora, vai funcionar. Se eu tiro o setState e somo, não aparece. Mas, se eu aperto aqui no Hot Reload, que é o Command S, que eu estou apertando aqui no meu teclado, ou Ctrl S se for no Windows, eu vou fazer, olha só, atualização da minha tela. Então, a gente precisa de usar o estado para ele atualizar os nossos componentes que estão do outro lado. Então, a forma mais simples de fazer isso no Flutter
é com setState. Mas claro que eu sei que vocês que estão do outro lado da telinha não vão estar fazendo só apps simples. Vocês vão querer fazer apps complexos, e apps complexos vai precisar, né, de um pouquinho dos conhecimentos dos livros que estão aqui atrás. Deixa eu até ver o nome. Padrões de projeto, código limpo, o codificador limpo, entre outros. Então, quando a gente começa a pensar numa aplicação que ela vai ser escalável, que várias pessoas estarão desenvolvendo em conjunto, ter um padrão de projeto vai facilitar. Porque imagina se todo mundo mexesse no mesmo arquivo, né? O diff do Git seria 100% caótico. Então, quando a gente está falando de gerência de estado, é também uma forma da gente migrar. Então, uma forma bem simples de eu migrar isso aqui é o seguinte. Vamos supor que eu vou criar uma pastinha aqui, home, pensando já no projeto já mais escalável. Vou ter um home controller. Então, esse controller ele é responsável por controlar, né, todo o estado da minha tela. E eu vou ter a home page. Então, vamos vir aqui no main. Vamos copiar essa classe inteira aqui. Vamos apagar. Vamos colocar aqui. Fazer os imports necessários. Beleza. Vamos importar aqui também. Show de bola. Vamos vir aqui. Importar esse componente. No final, não mudou nada. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer criar uma classe chamada home page, que tem uma variável count, iniciada de 0, e eu vou ter uma função aqui chamada void increment. Esse aqui é um exemplo bem simples, galera, mas é que ele traz uma visão gigantesca pra gente de como a gerência de estado funciona. E a partir do momento que você entende como algo funciona, é muito mais fácil de você pensar em outras alternativas, de você evoluir para outras gerências de estado. Então isso aqui é o início, é os primeiros passos para você ir evoluindo na sua tecnologia, para você ir evoluindo aqui no Flutter e você conseguir entender a complexidade de outras gerências de estados, que todas vão seguir o mesmo princípio que a gente está fazendo aqui. Então vou ter um count a mais, podemos colocar um print. Então vamos lá na minha home page, ao invés de eu ter isso aqui, eu vou ter um controller. O controller recebe o home controller. Deixa eu importar aqui. Não criei aqui como home controller, não. Ó, home controller. Perfeito. Home controller. Vamos importar aqui esse cara. Beleza. Funciona. Aí aqui eu vou pegar a variável de lá. Posso fazer assim, né? Uso o operador aqui do cifrão e acesso o meu objeto. E aqui eu vou ter um controller ponto incremente. Podemos deixar assim. Beleza. Perfeito. Vamos somar aqui. Percebem que o meu estado ele está sendo alterado aqui nessa tela. Só que no meu print, mas na tela não. E como é que a gente vai resolver esse problema? Então a gente vai vir aqui, né? E vai chamar um setState. Beleza, normal, né? Mas o setState não tem como ser importado aqui. Por quê? Eu vou te dizer isso. Porque o setState é uma função do widget dessa extensão que é um state, que vem de um widget chamado stateful, né? O estado, ou seja, a minha classe state é que tem a possibilidade de eu ter a função setState. Então, do jeito que está aqui, a gente não consegue atualizar a nossa tela. O que a gente pode fazer? Tá? Princípio básico aqui, para a gente começar a entender sobre gerência de estado. Então, qual que é o problema que a gente tem, que a gerência de estado tenta resolver? Todas. Basicamente, é você conseguir ter uma classe aonde você vai colocar toda a sua regra de negócio e através dessa regra de negócio, você tem um meio de comunicação entre a sua regra de negócio e a sua tela. A partir disso, é como se a gente tivesse um fio, né? Aqui eu estou numa rede Wi-Fi, né? E aí eu vou puxar um fio para ligar a minha regra de negócio com a minha tela. E é isso que a gerência de estado resolve. Então, uma forma bem simples de resolver esse cara, a gente pode vir aqui, criar uma função chamada void callback. Podemos chamar de setState, né? Só para deixar padrão. E vamos criar aqui
né, o construtor do nosso home controller. O que eu vou ensinar aqui para vocês é uma artimanha de você utilizar o conceito de callback functions para acessar informações de outra classe, que é a classe lá do state. Então é que eu vou conseguir agora dar um setState perfeitamente. Ele é um pouquinho diferente, se a gente quiser construir um igual, eu mostro para vocês aqui também. Mas vamos deixar assim, a gente tem um setState, e aí aqui eu preciso passar agora a variável de setState que a gente tem. Só que para isso a gente vai ter que usar o operador late. A gente vai ter um late final. Ó, vamos passar aqui uma função. Pode passar assim ou só setState. Aí a gente vai vir aqui, vai acessar a minha função que chama um setState. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está linkando a nossa regra de negócio com a nossa tela. Então, perceba que eu recebo esse void callback que recebe esse setState aqui, essa função setState. Só que quem tem o setState de fato é esse cara que está dentro da minha tela. Então agora eu consigo clicar aqui e funcionar. Só que como eu não dei refresh, vai quebrar minha tela. Deixa eu dar um refresh aqui. Que vai funcionar. Beleza. Aí, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o que a gente acabou de fazer? Criamos a gerência de estado mais embrionária de todos, né? A primeira gerência de estado. O primeiro conceito de você separar a sua tela de uma regra de negócio. Galera, isso aqui é muito simples. Então, o que todas as outras gerências de estados tentam resolver de princípio é isso, tá? Tentam não, elas resolvem, né? Elas resolvem que é o conceito de você linkar o ponto A com o ponto B utilizando um meio de comunicação no meio. A gente utilizou um callback function que aciona o setState e a gente atualiza a nossa tela. Então aqui a gente tem a primeira, né, vamos dizer assim, a primeira gerência de estado. E aí aqui, galera, o que eu queria trazer para vocês, né? Tem uma gerência de estado que já tem aqui no Flutter, que ao invés de a gente utilizar esse setState e tudo mais, que a gente poderia fazer aqui, ó, conceito bem parecido, tá? Vou tirar esse cara aqui, vou deixar o print e vou estender o meu controller para um cara chamado Change Notifier. E como que a gente, usando o Change Notifier, atualiza? A gente chama um Notifier Listeners. Ou seja, na hora que, ao invés de eu usar o setState, eu vou estender para o Change Notifier e simplesmente chamo, notifica os meus ouvintes. E aí, o que isso acontece? Se eu tirar esse cara aqui e rodar a minha tela, não resolveu. Por quê? Porque normalmente, quando você usa o Change Notifier ou algum outro desses atributos, a gente pode fazer duas coisas. Uma gambiarra aqui, que seria a gente, dentro do listener, colocar um setState, tá? E vou mostrar o jeito correto de fazer isso, tá, galera? Só um minutinho que a gente vai chegar lá. O conceito a gente é evoluindo aqui. Então, desse jeito, ó, tem que reiniciar aqui a minha classe, espera aí. Dá um hot restart. Aqui, ó, funcionou normalmente. O que a gente fez? A gente pegou o Change Notifier e usamos o Listener para colocar ele dentro da minha tela e acionar o meu setState para atualizar. Mas claro que quando você está usando o Change Notifier, não é a melhor forma. Tem um jeito mais simples de a gente fazer isso. Então, a gente pode tirar esse cara aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Beleza. Então, vamos chegar aqui agora nesse contador. Aqui a gente pode utilizar um componente chamado Animated Builder. E aí, ele vai fazer a atualização da nossa tela. E aqui, a gente usa o controller. Então, agora, todas as alterações que vierem de lá, vai atualizar a minha tela. Sem utilizar o setState, utilizando o mesmo conceito agora, só que estendendo para o Change Notifier. E aí, se a gente chegar aqui e abrir o nosso componente Animated Builder, como é que ele funciona? Olha, ele recebe um Nist Enable, que no final um Change Notifier estende,
de List Enable. Galera, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui agora, vocês também fazerem com as coisas que já existem no Flutter. Abrir o código, né, com Command ou Ctrl, clicando na classe, e você vai lendo o código para você entender um pouquinho mais como as coisas funcionam. Então a gente pode abrir aqui o nosso Animated Builder, a gente passar aqui bem rápido, ele vai pegar o List Enable, e aí ele vai ter um Builder. O Animated Builder vai para o List Enable Builder, que a gente poderia utilizar ele também. Vou mostrar ali para vocês. Então aqui tem algumas coisas de como ele funciona e tudo mais. Aí vai entrando em outros conceitos, mas toda a base, né, o Animated Widget entra naquele conceito de você adicionar o listener. Então, olha que interessante, no final aqui no Flutter, eu tenho um listener que chama Handle Change. E o que tem dentro? Não, deixa eu dar um zoom aqui na minha tela. E o que tem aqui dentro, galera? Um set state. Então, hoje eu acabei de ensinar vocês que estão aí do outro lado a criar a sua própria gerência de estado da mesma forma que o Flutter faz. Só que, claro, de uma forma muito mais simples e tudo mais. Só que a gente conseguiu chegar nesse contexto. Então, galera, aqui a gente está falando do set state no final, da mesma forma que a gente usou antes. Então, olha que interessante. Eu acabei de ensinar vocês a criar uma gerência de estado da forma mais simples possível. Então, toda vez que vocês verem discussões sobre gerência de estado, tenta entender esse princípio aqui. Então, manda esse vídeo para várias pessoas que estão iniciando no Flutter, que já estão no Flutter, manda no Slack da sua empresa, porque isso aqui é a base para vocês alavancarem para qualquer outra gerência de estado. Então, por exemplo, aqui ó, a gente colocou esse cara, né? A gente está falando desse cara aqui. A gente pode vir aqui na homepage. Ah, não quero usar o Animated, que não faz sentido, né? List Enable Builder. List Enable. Vai funcionar da mesma forma. Sabe por que eu uso muito o Animated Builder? Que é o que eu lembro na hora que eu estou usando. Porque no final ele estende, é a mesma coisa, né? Só muda o nome. Você pode criar seu próprio Builder. Você pode criar sua própria gerência de estado utilizando esse conceito. Porque no final, o que todas as gerências de estados fazem? Elas têm um Builder. Porque o Builder delas vão receber o controller e vai ter algum mecanismo ali para atualizar e chamar um set state no final. Se eu não me engano, o MobiX usa um conceito um pouquinho diferente de analisar o widget na árvore e tudo mais. Só que tem outros, por exemplo, se eu não me engano, o Block ou o Qubit tem um conceito parecido de no final ter um set state. Então assim, no final, quando a galera chega e fala assim, ah, mas tal coisa é mais rápido, mas tal coisa é não sei o que. Galera, na maioria das vezes, lá na pontinha, o princípio vai ser o mesmo. A gente vai ter o set state. Mas o que faz, de fato, o uso da gerência de estado, às vezes, trazer um pouquinho mais de performance? É isso aqui, ó. Essa palavra, Builder. Porque aqui, colocando o List Enable Builder, eu vou fazer com que, na árvore de widgets do Flutter, eu só atualizo esse componente. Então isso faz com que você ganhe performance, ao invés de eu chamar o set state. Se eu chamar um set state aqui, ele vai atualizar a tela inteira. Mas, por exemplo, nesse caso, se eu colocar aqui o breakpoint, tá vendo? Ele não chamou esse cara. Ele chamou o List Enable Builder. Ele chamou somente aqui, ó. Somente o Builder. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar aqui. Deixa eu ver se nesse aqui a gente consegue. Ele só chamou o Builder, né? Que tá dentro do List Enable. Então, galera, tudo isso aqui era para mostrar para vocês que a gerência de estado é a coisa mais simples que existe no Flutter. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um dos tipos de conteúdo que normalmente só tem nos meus cursos. E agora, não sei se vocês sabem, a gente fez parceria com a Nevit e todos os meus cursos vão começar a ficar disponível nessa nova plataforma. Vou deixar o link aqui para você se inscrever. E, como pode ser que eu lance esse vídeo às vezes antes do dia 7/5, a gente vai estar abrindo uma turma exclusiva que vai ser ao vivo na Nevit. Vai ser um período de 2 ou 3 meses com professores ao vivo e a gente vai ter um curso bônus comigo, que é um curso de Flutter mais Gemini.
Recentemente eu fiz algumas palestras por aí, talvez você teve a oportunidade de assistir. Então se você assistiu alguma palestra minha sobre Gemini, deixa seu comentário aqui e fala pra galera o quanto que é legal, né? Quanto que você pode agregar o seu produto. Galera, é isso. Gostaria de agradecer você de ter assistido até aqui. Deixa o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritos. Galera, deixa a sua inscrição aqui, isso fortalece muito o canal, faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas e mais pessoas aprendam sobre essa tecnologia. Então, galera, é isso. Gabu tá deixando aqui vocês para até um próximo vídeo.